Preghiamo insieme. Signore nostro Padre e nostro Dio Onnipotente, ti vogliamo ringraziare e lodare in questo momento, Signore, perché siamo qui davanti a te, davanti alla tua presenza, per poter, Signore, ascoltare il tuo messaggio che tu ci stai portando, Signore, attraverso le parole di nostro fratello Douglas. Aiutalo, Signore, benediscelo grandemente affinché lui possa parlare attraverso di te. Aiuta anche a ciascuno di noi che ci incontriamo qua per poter ascoltare e imparare di più di te. Grazie, oh Signore. Grazie per questa piccola preghiera che sia arrivata al trono della tua grazia. In Cristo Gesù preghiamo. Amen e amen. Grazie, Blanquita. Grazie. Querido Douglas, é com até você agora a palavra, viu? Abra seu microfone. Conseguiu abrir? Ok. Com Consegui. vocês. Boa tarde, família Manuel. Grazie mille, Blanca, pela pregueira. Obrigado a todos pela oportunidade nessa tarde de estarmos aqui reunidos, falando do nosso Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. É um motivo de alegria que nós temos ainda a oportunidade, né, de estarmos aqui com o canal aberto. Sabemos que muito em breve nós não teremos essa liberdade religiosa. Vamos adentrar em tempos difíceis. Então, enquanto há tempo, devemos pregar. Enquanto há oportunidade, devemos falar do nosso Jesus Cristo e do breve retorno que ele tem nessa terra, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 3, de 1 a 7. Essa tarde nós vamos meditar aqui em alguns tópicos deste relato que acontece aqui, muito conhecido. Você já ouviu inúmeros sermões sobre Adão e Eva, mas nessa tarde nós vamos tirar algumas aplicações deste texto aqui, de uma maneira um pouco diferente de que talvez você tenha ouvido. Enquanto você abre aí em Gênesis 3, de 1 a 7, eu quero te fazer uma perguntinha. Como que foi o seu dia de batalha? Peguei aqui, eu creio que foi na quinta, né? Eu perguntei, disse para vocês boa tarde ou boa noite para alguns no hemisfério norte, soldados de Cristo, né? Como foi o seu dia de batalha? Como está sendo o seu dia nas trincheiras dessa vida, na luta que nós temos contra o nosso inimigo, né? Que a Bíblia diz que não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades. Como tem sido a sua luta? Você tem se revestido da armadura de Deus? Nós vamos falar também um pouquinho do capacete da salvação que Paulo menciona. Então, quero começar a construir com você uma ideia. Antes da leitura da palavra, você que está abrindo aí, lá em Gênesis 3, a leitura vai ser de 1 a 7. Antes da leitura, convido você novamente a fechar os seus olhos para fazermos uma oração. Querido Espírito Santo, o autor da palavra, quem inspirou as pessoas a escrever esse livro, neste momento se faça presente ao Pai. Por favor, Espírito Santo, tome a minha voz, o Senhor fale através de mim, fale conosco nessa tarde, abra o nosso coração, a nossa mente, nos dê sabedoria e entendimento, para entendermos o seu propósito na nossa vida, aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta tarde. Fala ao nosso coração e entregamos tudo em suas mãos. Se porventura houver alguma coisa que impeça o seu agir e o seu trabalhar, neste momento, ó Pai, que isso caia por terra, que isso seja arrancado, que nenhuma preocupação, nada atrapalhe o seu agir dentro do nosso coração. Por isso, novamente eu clamo, fale ao nosso coração, Espírito Santo. Oramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E o texto nos diz, Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas, olha só um mas, né? Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Verso 7. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quero abrir um parênteses aqui para falar com vocês. Olha como que nós queremos arrumar uma solução. E a solução que eles arrumaram aqui foram folhas de figueira, né? Creio que não duraria aí no máximo alguns meses, né? Ela já secaria e se espedaçaria toda. Deus tinha ali uma solução, mas eu quero tirar algumas lições. Eu quero começar a fazer algumas perguntas e você responde para você mesmo. O que era pecado no jardim? O texto é claro em nos dizer: o fruto era o pecado. O pecado era comer o fruto. Mas só que o texto diz assim, ó, que Eva viu o fruto. É pecado ver o fruto? Não, não é pecado ver o fruto. Eva conversou sobre o fruto. E é pecado conversar sobre o fruto? Também não. Eva chegou perto do fruto. E eu te pergunto, é pecado chegar perto do fruto? Também não. Eva tocou no fruto. E é pecado tocar no fruto? Também não. Mas é perigoso. Ela não vigiou com o caminho que a levaria ao pecado. Ela gastou tanto tempo vendo, tanto tempo conversando, tanto tempo tocando, tanto tempo chegando perto, que dizer não já não era mais uma opção para Eva. E dizer sim era apenas uma consequência. Eu quero falar para você, não se envolva com aquilo que te leva ao pecado, ao ponto de dizer não seja uma opção, e sim uma consequência. Tem gente que se envolveu tanto com aquilo que a leva para o pecado, que ele não consegue mais dizer não. Se você ver, você sabe que vai te levar ao pecado. Se você conversa sobre um assunto, também sabe que vai te levar ao pecado. Se você se encontra com uma pessoa em determinado lugar, você sabe que isso pode te levar ao pecado também. Se você toca em certos ambientes, em certos lugares que você vai, você sabe que isso vai te levar ao pecado. Eu te pergunto, por que toca? Por que vê? Por que chega perto? Por que conversa? Se Eva não tivesse visto, tocado, conversado, chegado perto, ela não comeria. Então qual que é o problema? Eu estou me envolvendo com aquilo que me leva ao pecado. Preste bem atenção nisso. Só que em nome de não ser pecado, eu digo, não tem nada a ver. Ah, é uma conversa, não tem nada a ver. Mas isso vai te levar ao pecado. Deixa eu falar uma palavrinha ao seu coração, talvez de alguém. Corte tudo aquilo que te conduz ao pecado. Vou repetir. Corte tudo aquilo que está te conduzindo ao pecado. Não importa se é uma conversa, se é um olhar, se é uma aproximação, se é um toque. Corte rápido. E aí o diabo oferece o fruto para Eva. E quando Eva cai, ela entrega o fruto para Adão e Adão come. Eu quero construir uma ideia com você agora. Quando você lê o texto, você descobre que os olhos deles só foram abertos quando Adão comeu o fruto. Quando Eva comeu, nada aconteceu. Mas quando Adão comeu, os olhos de ambos foram abertos. Então, o que o texto está querendo nos dizer? Que eles só morreram quando Adão comeu o fruto. Se eles só morressem quando Adão comesse, a pergunta é: o diabo está falando com Eva e não com Adão? Se somente se Adão comesse, eles morreriam, por que o diabo está gastando tempo com Eva?
Porque a mentalidade do diabo é essa. Olha só como que ele é astuto, ele é sagaz. Já que eu não tenho acesso a ele, eu vou ter acesso a alguém que tem acesso a ele. Já que eu não tenho acesso direto a ele, eu vou ter acesso indireto a ele. Parece redundante. Mas às vezes o diabo ele não se apresenta a você da forma direta, mas ele vem de uma forma indireta. Quem mandou Eva comer o fruto foi o diabo. Mas quem mandou Adão comer o fruto foi Eva. O diabo se apresenta para Eva como serpente, mas o diabo se apresenta para Adão como Eva. Vou desenhar isso na sua cabeça. O diabo ele se apresenta para Eva com uma cauda, com dente afiado, uma pele estranha, né? Mas ele já se apresenta para Adão como uma mulher bonita, corpo bonito, e chamando ele de amor, com uma voz mansa e delicada. Então o diabo ele olhava para Eva e dizia: Eva, eu não quero você. Você para mim é apenas um veículo, você para mim é apenas uma ponte para eu chegar até Adão. Eva é a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim, é claro que Eva é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Mas o que que ela tem na mão? É de quem? Quando ela chega para Adão, o que que ela está trazendo na mão é de quem? É do diabo. A proposta é de quem? É de Satanás. E eu quero que você grave isso nessa mente agora. Jovem, casais, você nas suas decisões. Preste bem atenção. Se Adão olhasse para a proposta, ao invés de olhar para a aparência, ele não cairia. E a palavra de Deus ao coração de alguém nessa tarde é: pare de olhar para a aparência. Olhe para a proposta. Sabe por que Adão caiu? Porque ele olhou para Eva e disse: a imagem e a semelhança de Deus. E nunca olhou para o que estava na mão dela. E sabe por que que ele comeu? Porque quem estava oferecendo era uma mulher nua a chamando de amor. O diabo investiu pesado, ele vai investir pesado contra você. E eu posso te dizer que Eva no jardim foi um cavalo do diabo. O diabo disse assim: Eva, eu só preciso da sua voz. Eu só preciso do seu corpo. Porque se eu me apresentar a ele como eu sou, ele não vai querer. Mas se eu me apresentar a ele como você é, e então tem pessoas que não são pessoas. São apenas agentes, pessoas enviadas pelo inimigo. É um fofinho, é tão bonito. Cuidado! Se a proposta é indecente, saia fora muito rápido. Saia desse lugar, é perigoso. Porque a aparência pode ser do céu, mas a essência não é. Que a Bíblia chama a nossa atenção para um aspecto. A Bíblia chama a nossa mente de coração. Salomão, lá em Provérbios 4:23, disse assim: olha, sobre tudo que você deve guardar, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é: olha, se for para você escolher uma coisa para você guardar na tua vida, não guarde dinheiro, não guarde amigos, guarde a sua mente. Porque enquanto a sua mente estiver blindada, o diabo não te toca, o dinheiro não te domina e o pecado não te destrói. Foi por isso que Paulo disse lá em Efésios, né? 6:17, que nós devemos usar o quê? O capacete da salvação. Porque enquanto a gente não deixar o diabo tocar na nossa mente, ninguém vai roubar a sua e a minha coroa. O problema dessa geração que nós vivemos, que é uma geração, podemos dizer que desequilibrada emocionalmente. As pessoas são dominadas ali por suas emoções. E o maior problema de tomar uma decisão guiado pela emoção é que o coração do homem é o quê? É enganoso. Ou você e eu dominamos os nossos sentimentos, ou os nossos sentimentos vão nos dominar. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração do homem é enganoso. Sabe, algumas pessoas elas têm tomado decisões pautadas em sentimentos e no que ela está sentindo naquele momento, e isso a impulsiona a decidir algo para ela fazer. E isso é muito perigoso.
É muito perigoso. Lembra de Esaú? Teve um dia que Esaú ali, então ele volta cansado. Esaú estava cansado e com fome. E por causa daquilo que ele estava sentindo, ele vendeu a sua primogenitura. Sabe qual que é o problema disso? Tem gente abrindo mão da primogenitura por causa de um sentimento. O que é primogenitura? A primogenitura ela era o direito mais importante que um pai liberava para um filho. Você sabe o que é isso? Tem gente abrindo mão daquilo que o pai entregou para ele por causa de um sentimento momentâneo. Tem gente abrindo mão de chamado por causa de um sentimento. Tem gente abrindo mão de família por causa de um sentimento. Tem gente abrindo mão de intimidade com Deus por causa de um sentimento. Que é a palavra que eu tenho para você nessa tarde. Controle os seus sentimentos, senão os seus sentimentos vão controlar você. Guarde as entradas da sua alma. Cuidado com aquilo que você tem visto, com aquilo que você tem ouvido. O inimigo usa brechas para entrar dentro de você, para mexer com os seus sentimentos, para que você tome decisões errôneas. O inimigo também vai usar pessoas com uma imagem celeste, mas o que ela está te oferecendo é satânico. Olha a proposta, não olha a aparência. Cuidado com as suas decisões, meu querido amigo. E conhecedores da palavra, como nós somos, como nós temos buscado, ele vai intensificar o seu engano. Ele está furioso com isso, ele está furioso com você nessa tarde, porque você escolheu vir aqui ouvir essa mensagem. E esse tipo de mensagem ele não gosta, porque são mensagens que abrem os alertas para a gente, para cerrarmos, fecharmos completamente as entradas da alma, que nós precisamos cuidar do que nós comemos, do que nós ouvimos, do que nós vemos, do que nós tocamos. É perigoso. E eu quero convidar você nessa tarde a fazer um propósito com Deus. Se porventura você tem andado por caminhos, se porventura você tem tomado decisões baseado em suas emoções ou nos seus sentimentos, eu quero orar para que o Espírito Santo abra os seus olhos, ao ponto de que você comece a enxergar não mais as aparências, mas aquilo que estão te oferecendo, a proposta. Aonde esse caminho vai te levar? Se isso vai te aproximar de Deus ou se isso vai te afastar de Deus, do caminho e dos propósitos. Não venda, não troque a sua primogenitura. Você é o filho de Deus. Deus deu a você o direito de primogenitura. Você que for fiel até a morte vai sentar-se com ele. Vai receber a coroa da vida. Mas se você não cuidar das entradas da alma, não vestir o capacete, o inimigo vai entrar na sua vida e vai fazer muita destruição, como ele tem feito com muitos casamentos. Se as pessoas olhassem a proposta e não olhassem quem está oferecendo, não cairiam nisso. E eu quero orar com você nessa tarde. Se você tem esse desejo no seu coração, manifeste com o levantar da sua mão. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo te dê forças, para que possamos viver o propósito na qual Deus nos chamou. Vivermos de acordo com a sua palavra, de acordo com as cintas do Senhor, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Sermos fiéis e guardarmos daquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso coração, a nossa mente, que é onde o Espírito Santo trabalha. E possamos abrir brecha para que ele trabalhe cada dia mais, fazendo de nós instrumentos para alcançar pessoas para o reino de Jesus Cristo. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa advertência, por entendermos, ó Pai, que não devemos nos aproximar do perigo, que não devemos brincar com aquilo, ó Pai, que pode nos levar para o mal, para a perdição. Abre os nossos olhos para enxergarmos o pecado e o erro já no início, ó Pai,
para que não venhamos nos aprofundar ao ponto de dizer não já não vai ser mais uma opção. Que nós possamos já de imediato, com o nosso livre-arbítrio, identificar o pecado e dizermos: por esse caminho eu não vou, por esse caminho eu não quero. Por mais que seja tentador, que seja bonito, que nós possamos olhar a proposta daquilo, aquilo que estão nos oferecendo, e não a aparência, Senhor. Aonde aquilo pode nos levar, o valor que aquilo pode custar, que jamais venhamos vender a nossa primogenitura, ó Pai. Se porventura alguém tem vendido, ó Pai, a sua primogenitura por prazeres momentâneos, por favor, Senhor, nos perdoe. Nós não queremos mais fazer isso, ó Pai. Queremos te adorar em espírito e em verdade e vivermos o propósito que o Senhor tem para nós. Vivermos de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós, ó Pai. Que tenhamos vida, vida em abundância, ó Pai, vida plena. Sermos guiados pelo seu Santo Espírito. E assim, como instrumentos, ó Pai, e testemunhas de Jesus, alcançar almas para o reino. Toma a família Emanuel nessa tarde nas suas mãos, ó Pai. Abençoe cada pessoa de uma maneira especial. E se porventura alguém precisava ouvir essa mensagem, ó Pai, use esses seus filhos para que possa enviar esse link, possa enviar essa mensagem para alguém que está necessitando dessa palavra, ó Pai. Confiantes no seu poder, confiantes no poderoso nome de Jesus Cristo, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a sala Emanuel diga amém. Muito obrigada, Douglas.